Olá pessoal, eu sou o professor Thiago Souza Xavier e estarei ministrando a disciplina de Desenvolvimento de Aplicações Dinâmicas. Muito bem, para começarmos, nós vamos introduzir um pouco ao início da disciplina, onde tudo começou, certo? Muito bem, nós temos aqui uma parte histórica que eu vou mostrar para vocês. Ela inicia-se na Web 1.0, onde o conteúdo era estático, certo? Havia pouca utilização do CSS e pouco utilização de JavaScript. Esse aqui, pessoal, foi o início da nossa web, correto? Então, na Web 1.0, as páginas elas eram completamente estáticas, o usuário ele pouco interagia, correto? E nós tínhamos apenas HTML, correto? E o que acontecia? As páginas eram carregadas, o usuário não podia ter muita interação, não tinha muita resposta das web páginas, ou seja, o usuário era apenas um ouvinte da página, correto? E o que acontece? A partir da Web 1.0, nós partimos para a Web 2.0, que é a web que nós trabalhamos hoje, que é a web que nós estamos acostumados a trabalhar atualmente. E as características da Web 2.0 já introduz um pouquinho da nossa disciplina, já traz o conceito da nossa disciplina, que seria um conteúdo mais dinâmico, onde o usuário vai poder interagir um pouco mais, onde o usuário vai poder dar algumas informações, escrever alguns textos e vai receber algumas interações da web página. E essas interações, elas foram possíveis a partir da utilização um pouco maior do JavaScript, que na Web 1.0, que é a web inicial que nós temos, não havia tanta introdução, não havia tanta inserção do JavaScript, e também um pouco mais de CSS também. Na Web 2.0 a gente tem a utilização um pouco maior do CSS, correto? Então, pessoal, atualmente nós estamos vivendo a era da Web 2.0 e a gente está partindo para a Web 3.0, que seria a Web 3.0 aí. O conceito da Web 3.0 seria a parte de inteligência artificial. A nossa disciplina não contempla, mas é um conceito que a gente já está vivendo aí na Web 3.0, algumas características da Web 3.0. Mas atualmente nós estamos na Web 2.0. Conteúdo dinâmico, as páginas, os usuários eles podem interagir com as páginas. Anteriormente, quando a gente tinha a Web 1.0, o usuário não interagia com as páginas, ou seja, elas eram carregadas e o usuário não tinha como enviar uma mensagem, o usuário não tinha como, por exemplo, criar um blog. Atualmente nós podemos criar blogs, utilizar as redes sociais onde nós enviamos mensagens, onde nós enviamos imagens, entre outras características. Então, a diferença básica entre a Web 1.0 e a Web 2.0, que é a nossa web atual, é o dinamismo, é onde o usuário vai poder interagir e a página também pode dar algumas ações para nós, correto? Por exemplo, um conteúdo mais dinâmico é possível utilizando-se um JavaScript ou utilizando algum framework, ele é possível da seguinte forma: a gente consegue ter algumas animações, correto? E o usuário também pode realizar algumas ações onde ele tem alguma resposta, como por exemplo, se nós preenchermos um e-mail, se nós preenchermos um formulário e esse formulário porventura tem alguma informação errada, o usuário vai submeter esse formulário e uma validação feita via JavaScript pode informar ao usuário algum possível erro. Correto? Então, essa interação só foi possível a partir da Web 2.0, porque aí sim nós já tínhamos mais a inserção do JavaScript, uma linguagem mais dinâmica que possibilita a interação um pouco maior com o usuário. Muito bem. Vamos prosseguir aqui e vamos partir agora para o conceito principal da nossa disciplina e vamos entender um pouco mais o que seria as aplicações dinâmicas, correto? Então, o que é aplicações dinâmicas? Muito bem. A aplicação dinâmica, como eu já havia dito, é uma interação maior
com o usuário. Então o usuário ele consegue interagir mais com as páginas, possibilitando aí algumas respostas das nossas páginas. Legal? A gente tem algumas animações que é possível enriquecer um pouco mais os designs da web página, correto? Então a gente tem um menu animado, a gente tem, por exemplo, existem animações para jogos também, então temos páginas utilizando-se uma biblioteca de JavaScript que é possível nós criarmos jogos também, correto? E o conteúdo mais dinâmico, anteriormente, as páginas, como eu havia dito, na Web 1.0 as páginas eram estáticas. Atualmente nós temos páginas muito mais dinâmicas, onde o usuário pode interagir muito mais com as nossas páginas e a gente vai ver mais para frente alguns dos exemplos que a gente pode introduzir. Legal? Na Web 2.0, que é a nossa característica principal aí, da nossa disciplina, nosso objetivo principal, há muita utilização de JavaScript. Então, o nosso conteúdo principal é o JavaScript e as bibliotecas que vêm do JavaScript, né? Então, existem diversas bibliotecas. Mais para frente nós vamos falar algumas delas, algumas livrarias que são desenvolvidas utilizando-se de JavaScript. Muito bem. Vamos prosseguir um pouquinho mais com a história da web, para nós entendermos um pouco mais aonde o desenvolvimento de aplicações dinâmicas entra, correto? Então, a gente tem aqui o início da web que se deu em 1992, correto? E ele inicia-se, pessoal, quando nós tínhamos o início da web, nós tínhamos apenas HTML puro, correto? E a partir da web do HTML 3.0, aí sim que começou-se a inserir um pouco mais de JavaScript, aí sim que começa a gente trabalhar um pouco mais com as linguagens dinâmicas, com as aplicações dinâmicas, legal? E por muito tempo nós ficamos aí com o HTML 4.0.1, ainda existem diversas páginas web que são desenvolvidas em HTML 4.0. Não acredito que sejam desenvolvidas, mas que ainda existam páginas que estão em HTML 4.0.1. Mas hoje o conceito de desenvolvimento é outro, as páginas atualmente estão sendo desenvolvidas em HTML5, a gente vai chegar lá. Correto? Posteriormente, a partir do ano 2000 mais ou menos, nós tivemos, né, a criação do XHTML, legal? A versão 1.0, que seria o XHTML. O HTML em conjunto com o XML. Ele teve duas versões, a versão 1.0 e a versão 2.0. O que ele trouxe de benefício em relação ao HTML puro? Ele carrega a página um pouco mais rápido, então ele possui alguns padrões também, né? O XHTML 2.0 possibilita alguns padrões e isso ajudou bastante no desenvolvimento, como por exemplo, anteriormente no HTML até o 4.0.1 era possível criar tags em caixa alta e em caixa baixa também. Já no XHTML, impôs-se, né? Foi uma imposição, uma característica do XHTML, as tags todas seriam que ter em caixa baixa ou em letra minúscula. Então a gente criou, foi-se criado um padrão, legal? E a partir de 2010, pessoal, deu-se o início ao HTML5, em conjunto com uma biblioteca que a gente vai falar que é o jQuery. Aí acabou que culminou na finalização, vamos dizer assim, entre aspas, na finalização do Flash, né? Então, a partir de 2010, com HTML5 e com o auxílio da biblioteca jQuery, que é uma biblioteca do JavaScript, as animações passaram-se a ser desenvolvidas com HTML5 em conjunto com a biblioteca jQuery, entre outras bibliotecas que surgiram aí no caminho. Legal? Muito bem. Vamos falar um pouquinho do JavaScript, o que é o JavaScript, para que ele serve e como é que ele trabalha em conjunto com o HTML.
certo? O JavaScript, primeiramente, pessoal, ele é uma linguagem interpretada. O que seria isso? Nós conseguimos, por exemplo, criar um script em JavaScript e rodar, executar automaticamente em um browser, sem que haja a necessidade de compilar, sem que haja necessidade de hospedar em um servidor. Então, por exemplo, se nós criarmos um script JavaScript e salvar junto com o HTML, ele vai executar tranquilamente, porque ele é uma linguagem interpretada, o browser já interpreta automaticamente, correto? Ele roda, como eu já havia falado do navegador ou do browser, ele roda no cliente, certo? Então, ele é muito mais rápido, não há necessidade de realizar solicitações ao servidor. Então, por ele rodar direto no cliente, ele é uma linguagem que vai ser executada de forma rápida e vai dar respostas mais rápidas ao cliente. Então, a partir do JavaScript, a gente consegue não apenas alterar o layout, a gente consegue dar informações ao usuário, ou seja, de dar um dinamismo maior para a página. O usuário consegue receber informações e ele também consegue interagir um pouco mais com a página. Perfeito? Então, o JavaScript ele consegue alterar todas as características do HTML. A partir de um script, você consegue trocar uma cor, você consegue trocar um objeto de lugar, você consegue criar elementos HTML, Então, o JavaScript ele consegue manipular todas as tags HTML, ele consegue manipular todos os objetos em uma página web. Correto? Como é que o JavaScript funciona? Como é que ele vai trabalhar? Ele trabalha a partir de eventos, certo? Ou os usuários vão gerar esses eventos, que seriam ações na página, ou existem alguns eventos do JavaScript, como o exemplo do evento onload, que ele já, ao carregar a página, ele é disparado. Correto? Então, os eventos, pessoal, seriam as ações que serão geradas. Perfeito? Então, o usuário, por exemplo, ele pode clicar em um botão, gerar um evento, ou chamar um script para que realize uma ação. Ou ele pode tirar o foco de um botão e pode gerar um evento também para que seja executado um script, correto? E entre outras interações que o usuário pode realizar. Aqui temos um outro exemplo de um formulário, que o usuário pode realizar o preenchimento, correto? Ao clicar em calcular, por exemplo, se ele esqueceu de preencher um valor ou se ele esqueceu de preencher algum campo aqui, pode-se, a partir do JavaScript, mandar uma mensagem para ele, um alert, Aqui nós temos um exemplo de um alert, você esqueceu de preencher o campo e indicar o campo que ele esqueceu, correto? Ou, por exemplo, nós conseguimos realizar cálculos e alterar o HTML em tempo de execução quando nós utilizamos o JavaScript. Então, nós realizamos, a partir do JavaScript, a gente recebe os valores, realizamos o cálculo no JavaScript, no código do JavaScript e realizamos o retorno para o usuário via JavaScript. Perfeito? Então, vamos prosseguir aqui. E caímos no conceito de Ajax, Então, vamos ver um pouquinho como é que funciona o Ajax. Primeiramente, pessoal, o Ajax é importante, nós não confundimos o Ajax com uma linguagem, não é uma linguagem. Tá? Então, vamos começar já desse conceito. O Ajax é Asynchronous JavaScript and XML. É uma comunicação assíncrona que utiliza-se do JavaScript para realizar as solicitações e utiliza-se do XML para que possa receber as informações de um servidor e expor essas informações em uma página HTML. Perfeito? Então, ele não é uma linguagem, ele é uma metodologia, um método que utiliza-se do JavaScript, do CSS para possivelmente formatar uma página e do XML para que ele possa realizar uma comunicação assíncrona com o servidor. Legal? Então, como é que funcionaria essa comunicação? É feita-se uma solicitação ao servidor sem que haja necessidade de recarregar a página por completo. Perfeito? Não há necessidade de recarregar a página por completo. Nós podemos, via JavaScript,
utilizando o conceito de Ajax, recarregar uma pequena parte da página para que ela não seja alterada por completo, ou seja, nós recarregamos uma pequena parte da página fazendo solicitações, eu costumo chamar de background, rodando por trás da página e a gente consegue recarregar essa página aí. Legal? Então aqui, ó, como eu já havia dito, é um método, ele utiliza JavaScript, HTML, XML, né, para que possa realizar essa comunicação com o servidor. Então, antes de ir para o JSON, nós vamos voltar um pouquinho no Ajax, só para a gente ter um exemplo clássico de utilização de Ajax. Por exemplo, quando nós estamos acessando uma rede social, a gente tem lá nas redes sociais, né, a gente tem aquela parte da conversa. Então, como é que funciona a conversa? Ela abre-se na página e por trás, ou no conteúdo principal, continua a rede social funcionando normalmente. Quando a gente vai enviar uma mensagem, não precisa recarregar a página por completo. Então, envia-se uma mensagem, recarrega-se apenas aquele pequeno quadrante, né, que é da conversa, faz a solicitação para o servidor, o servidor vai ser o responsável por encaminhar para o destinatário e apenas aquela pequena parte da conversa ela é recarregada. Um exemplo clássico de utilização do método Ajax. Legal? Agora vamos falar um pouquinho do JSON, né? Então, como é que funciona o JSON aí? O que é, para que serve o JSON? Então, o JSON, pessoal, ele vai servir para intercâmbio de dados ou troca de dados, troca de informações, assim como o XML, que a gente já falou no slide anterior. Então, o JSON, ele trabalha da mesma forma que o XML, perfeito? Só que, qual que é a diferença? Ele independe de linguagem, o XML também depende de linguagem, qualquer linguagem que nós quisermos trabalhar, dá para trabalhar com o JSON sem o menor problema. Posso trabalhar, linguagem, quando eu falo, são as linguagens servers, né? A gente tem PHP, C#, Java, entre outras linguagens que rodam no servidor. Então, ele independe de linguagem. Ele é um pouquinho mais fácil de entender que o XML, ele trabalha com par valor, né? Então a gente consegue, para o desenvolvedor, ele é um pouquinho mais fácil de trabalhar, só que ele tem uma ligeira vantagem em utilizar esse intercâmbio de dados ou essa troca de dados, utilizar o JSON, porque ele é um pouquinho mais rápido que o XML. As informações, elas trafegam um pouco mais rápido. Então, a maioria dos desenvolvedores preferem utilizar para transportar dados, utilizar o JSON o XML. Legal? Então, ambos fazem transporte de dados ou pegam informação do servidor, retorna essa informação e transmite essa informação para o usuário. Então, eles são os responsáveis por carregar esses dados aí pela web. Muito bem. Então, nós vamos começar aqui a introdução ao nosso principal objetivo, que são os frameworks, né? Que são as bibliotecas baseadas em JavaScript. Perfeito? Então, como é que funcionam os frameworks? O que são esses frameworks? Então, os frameworks, pessoal, seriam como se nós abstraíssemos as principais funcionalidades, né, e juntássemos em um pacote para que a gente possa reutilizar esse pacote ou essa biblioteca ou essa livraria, certo? Então, o que a gente tem? O framework JavaScript, são bibliotecas, são livrarias desenvolvidas em JavaScript, portanto, caso você queira trabalhar com algum framework, há necessidade de você aprender o JavaScript a fundo, porque são bibliotecas JavaScript, e auxiliam o usuário em diversas funcionalidades, como, por exemplo, diminuição de código, facilidade de desenvolvimento, entre outras características. Os frameworks JavaScript, eles auxiliam não apenas o desenvolvedor, mas também traz algumas características que ajudam o usuário, né, a criar um layout mais interativo, um layout mais dinâmico, onde vai agradar muito mais o cliente, o usuário final.
Legal? Então, como eu já havia dito, são bibliotecas JavaScript ou livrarias, tem algumas literaturas que chamam de livrarias, perfeito? E as características deles, né? Facilidade não apenas no desenvolvimento, como também na utilização, na importação da biblioteca. Ele auxilia os desenvolvedores dessa forma, então é feita-se uma importação da biblioteca e a partir daí nós conseguimos utilizar essas bibliotecas. Legal? Diminuição de código, esse aqui é o maior atrativo do framework JavaScript. Por quê? A partir do momento que você define que vai utilizar um framework, o código, com certeza, quando você define que vai utilizar um framework, com certeza é porque vai auxiliar na diminuição do código, né? Então, como é que funciona? Por exemplo, são bibliotecas JavaScript, mas se você utilizar um jQuery, por exemplo, uma codificação que em JavaScript poderia ser feita em, sei lá, 10 linhas, um método jQuery, de uma biblioteca jQuery, pode resolver em 2, 3 ou até mesmo em menos linhas. Correto? Então essa é uma das características principais da utilização do framework, facilidade de desenvolvimento e diminuição da linha de código. Legal? Então, aqui nós temos alguns exemplos de frameworks, né? Sempre levando em consideração o principal framework, né? Que é a biblioteca jQuery, que é uma das bibliotecas mais utilizadas no mercado de trabalho. Legal? Mas existem outras bibliotecas aí, inclusive uma que não está aqui, né? Mas é importante citar o Bootstrap, que é muito trabalhando-se junto com o CSS, é uma biblioteca que o mercado de trabalho também está utilizando bastante, mas o nosso foco principal e a biblioteca, acredito que seja a biblioteca mais importante de JavaScript, o framework mais importante é, sem dúvida, o jQuery, né? A biblioteca jQuery. Nós temos outros aí, mas o nosso foco principal vai ser a biblioteca jQuery. Prossigamos aqui. Aqui, pessoal, trouxe alguns exemplos para vocês de algumas características do que a gente pode fazer utilizando os frameworks, né? Utilizando as bibliotecas. Como, por exemplo, a gente pode criar menus animados aí, importando a biblioteca, importando os plugins necessários, é possível criar menus animados. A gente consegue utilizar aí, aqui pessoal, seria um exemplo clássico de utilização de Ajax. Por quê? O autocomplete, a característica dele é o seguinte: quando nós vamos fazer uma solicitação, tem alguns campos, uma busca, por exemplo, e a gente vai começar a busca, ele automaticamente vai preenchendo algumas possíveis, algumas coisas que a gente pode estar pensando, né, no momento. Então, o que acontece? Essas dicas, elas estão no servidor. Então, para que ela possa devolver essas informações, auxiliar o usuário, na verdade, como é que funciona? A gente começa a digitar, certo? É feita uma solicitação para o servidor, aí já a introdução do Ajax, né, do método Ajax, e o servidor vai devolvendo algumas possíveis palavras que a gente possa estar querendo digitar, correto? E essas informações, elas estão devolvidas na tela. A biblioteca jQuery, entre outras bibliotecas, auxiliam, né, no método Ajax para que possa ser feita essa solicitação ao servidor. Legal? Outro exemplo também muito bacana e muito usual aí é os banners rotativos, banners animados, né? Seriam como se fossem banners, como se fosse um PPT, né? E a maioria das páginas possui, né? Então vai passando imagens automaticamente ou o usuário vai conseguindo passar essas imagens aí via clique, perfeito? Então, aqui são alguns exemplos de como a gente pode introduzir, existem várias implementações de biblioteca, mas aqui estão alguns dos exemplos que a gente pode trabalhar. Legal? Vamos prosseguir aqui. Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, deixa eu trocar aqui a caneta, uma forma, como a gente começa a trabalhar com o script. Então a gente tem aqui um exemplo do framework jQuery, como é que a gente introduz isso a uma página HTML. Então a gente faz primeiro a referência, certo? Baixa-se a biblioteca, nesse exemplo aqui está buscando direto
do servidor lá, né, da própria jQuery, ou baixa essa biblioteca e faz a referência no documento HTML, certo? Vai lá no head, né, dentro do head e faz a referência para que a partir daí nós possamos utilizar as características e os métodos da biblioteca, perfeito? Então, não temos o jQuery ele não tem apenas a biblioteca principal, que ela tem algumas versões, né, que vão saindo algumas versões, mas também ele possui alguns plugins, que são alguns plugins com métodos específicos. Por exemplo, nós temos plugins específicos para criar banner, nós temos plugins específicos para criar menu e assim por diante. Então, a gente pode baixar esses plugins e fazer a instalação dessa mesma forma aqui, correto? Facilidade de desenvolvimento, a gente já falou nos slides anteriores, né? Então, a biblioteca jQuery possibilita uma facilidade grande, né, no desenvolvimento e a gente vai ver alguns exemplos de como trabalhar com a biblioteca. Muito bem. Pessoal, para iniciarmos aí, antes de iniciarmos a introdução ao jQuery, aí, a gente já fizemos a introdução, mas antes de começarmos a ver a codificação, é interessante lembrar o seguinte, o jQuery ele utiliza os mesmos seletores que a gente tem no CSS, então a gente o pré-requisito é que já tenha um bom conhecimento em CSS para que a gente consiga entender bem a biblioteca, tá? Então, aqui nós temos as formas como a biblioteca jQuery acessa o HTML ou ela faz as alterações no HTML. E essas alterações ou essas introduções no HTML, elas são feitas via seletor. Perfeito? Então, como é que isso funciona? Criam-se os seletores, esses seletores eles são introduzidos ao HTML, pode ser um seletor ID, pode ser um seletor class, ou até mesmo a gente consegue utilizar como seletor as próprias tags HTML. Nesse exemplo aqui eu trouxe uma tag P, mas podem ser todas as tags HTML, H1, entre outras tags que a gente já conhece no HTML. Legal? Então como é que a biblioteca trabalha em conjunto com o HTML, como é que ele faz as alterações no HTML? Então, primeiramente, cria-se um script, né? Então a gente tem um script aqui, deixa eu apagar aqui para explicar melhor. Então cria-se um script, né? Também pode ser introduzido dentro do head, legal? E a partir daí a gente vai discriminar, né? Descrever de que forma, qual tag que ele vai agir no HTML. Então de que forma a gente faz isso? A partir do seletor. Então nesse exemplo aqui, ó, o cifrão, eu coloquei o seletor P, né? Ou seja, vai no HTML e busca todos os seletores P para que a gente possa realizar uma ação nesse seletor. Trocar uma cor, alterar o tamanho, entre outras características, certo? Aqui outro exemplo, nesse exemplo aqui, ó, tá na linha 5, nós temos um exemplo de seletor ID, ou seja, vai lá no HTML, procura, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês melhor, ó. Apagar todos esses aqui. Então, vai lá no HTML, procura quem que é o ID chamado seletor, né? Tá aqui, ó, no HTML, e realiza uma ação. Aqui não temos nenhum exemplo de ações, né? Mas apenas exemplos de como acessar o HTML via seletor. Legal? Outro exemplo aqui, nós temos o seletor class, que é representado por um ponto, né? Então, o class é representado, vai lá no HTML e procura a class, o seletor class. Só para separar, definir direitinho, nós temos seletor ID, que ele é representado pela tralha, né, para o jogo da velha, tem alguns outros nomes aí. O seletor class, que é representado por um ponto, perfeito, no CSS e na biblioteca jQuery também. E podemos trabalhar com as tags HTML como seletor. Muito bem. A biblioteca jQuery, pessoal, ela possui alguns métodos que possibilitam nós alterarmos os atributos. Então, nós conseguimos manipular
todas as tags HTML. Nós conseguimos manipular toda a página HTML, não apenas via jQuery, mas também via JavaScript. Mas aqui no exemplo nós vamos mostrar como isso é feito via jQuery. Então, nós temos todos esses métodos aqui, ó, que possibilitam fazer algumas ações no HTML. Como, por exemplo, vou citar alguns aqui, ó, como, por exemplo, o add class. O que ele faz? Ele consegue alterar ou adicionar uma class em tempo de execução. Perfeito? Nós temos outro interessante, esse aqui, ó, o toggle class. O toggle class, ele faz o seguinte, ele adiciona uma classe caso ela não exista numa tag HTML ou exclui essa classe ou retira essa classe caso ela exista. Perfeito? Então, aqui estão outros métodos que podem ser utilizados, né, para manipular, para alterar as propriedades de uma página HTML. Legal? Então, conseguimos aqui, ó, remover propriedades, remover class, adicionar atributos, como por exemplo aqui, ó, vou dar um exemplo aqui do add atributo, aqui, o attr. Adiciona atributos ou retorna um atributo. Eu posso adicionar a uma imagem, uma descrição, uma tag img, eu vou lá, acesso essa tag via seletor, como a gente viu no slide anterior, e adiciono um title, posso excluir um atributo, como por exemplo src, eu posso retirar ou posso alterar esse atributo. Isso vai fazer com que a página sofra algumas alterações, vai fazer com que ela seja um pouco mais dinâmica. Legal? Então, que são alguns dos métodos que a gente pode utilizar que auxiliam a alterar o DOM, né? O Document Object Model, que seria alterar os objetos HTML mesmo, né? Muito bem. Assim como eu já havia dito que o JavaScript, voltando um pouquinho do JavaScript, ele age na página a partir de eventos, né? Então, a partir dos eventos, a gente vai trabalhar com o JavaScript, né? Ou seja, as ações serão a partir de eventos. O jQuery tem os seus próprios eventos, que são eventos, as características são as mesmas do JavaScript. A diferença básica é que esses eventos serão chamados tudo via script, eles ficam separados do HTML. No JavaScript puro, o evento ele é incluído direto na tag HTML. Na biblioteca jQuery já não. Eles ficam no script separados. Para dar manutenção fica um pouco mais fácil, né? Então aqui a gente tem diversos eventos aí que a gente pode disparar para que a gente possa realizar alguma ação. Por exemplo, clique, um double clique, o blur, que ocorre quando o usuário perde o foco ou tira o foco de algum objeto, por exemplo. Legal? O key up, né, quando solta a tecla, entre outros aí, que o hover, esse aqui, quando passa o mouse sobre uma imagem, por exemplo, um exemplo clássico aí que a gente pode falar do hover aí, a utilização dele, quando a gente vai comprar algum tênis, algum produto na internet que a gente precisa ver algum detalhe, passa o mouse, aí cria-se aquela lupa, né? Então, esse evento aí pode ser disparado via hover, legal? Entre outros eventos aqui, não temos todos os eventos, mas só trouxe alguns exemplos para que a gente saiba como é que funciona, como é que trabalham os eventos. Legal? Muito bem, pessoal, aqui são algumas referências que eu trouxe para vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, acesse a plataforma, utilize, use Java, entre em contato com o seu professor e bons estudos. Muito obrigado.